18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, 6 horas 3 minutos em Manaus. Juntos mais uma vez em 100,7, 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite. Aqui no 18 horas. Mix. E olha aí, hein, tá valendo a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Fique à vontade para participar, participe conosco. Manda um zap pra gente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Vale também a sua sugestão de assunto pra gente debater aqui no programa. E lembra, pra você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, manda sua mensagem de texto. Então tá aí, anote aí, 994887592. 18 horas. Começando o programa de hoje com os destaques do dia. Amazonas lidera o ranking do país de crianças sem o nome do pai no registro de nascimento. Sobe de 14 para 17 o número de cidades em estado de alerta no estado por causa da cheia do Amazonas. O governador Wilson Lima fez uma mudança no comando da Amazon Prev. E vamos acompanhar as dicas de fim de semana para o Dia das Mães. Bora, 6h05, você no melhor mix do Brasil. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Participe conosco do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite com esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta sexta-feira, 9 de maio de 2025, no ar 18 horas. Mix. 18 horas. Olha só aí, o domingo vai ser de homenagem às mães, mas enquanto muitos celebram aí com a família completa, outros crescem sem ter o nome do pai na certidão de nascimento. São os lares comandados por mães solo, Karine. É, Carlão, tem um agravante aí pra gente, tá? O Amazonas é o estado com o maior número de lares com mãe solo. Mais de 27 mil crianças foram registradas sem o nome do pai entre 2018 e 2024. Olha, sem dúvida é uma triste realidade que levanta questionamentos sobre o que está por trás dessa situação tão dura, tão difícil. Por que tanta ausência da paternidade no estado? E a gente conversa agora com Nathalie Moraes, ela que se debruçou a respeito do assunto, levantou os números, procurou especialistas e traz essas respostas pra gente agora. Então, mais questionamentos, não é, Nathalie? Boa noite. Então, tem como ele explicar, tem alguma explicação para esse cenário, para esses números tão altos aqui no Amazonas, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Irresponsabilidade, Karime, né? Muitas pessoas, né? Não estamos generalizando que todas as mães solos passaram por essa situação, mas muita gente acaba conhecendo ali a pessoa sem que tenha qualquer vínculo, né? E aí, quando a maternidade vem, a pessoa realmente não quer assumir aquela criança e aí acaba, né, que muita gente acaba realmente se tornando ali mãe solo. Só que a mulher que é mãe solo, ela realmente deveria ser comemorada mais vezes, né? A gente sabe que Dia das Mães é todos os dias, mas para essas mulheres o desafio, sem dúvidas, é muito maior. É muito maior, a carga é muito mais pesada. Eu ouvi uma frase hoje que é assim: mãe é quem não deixa. E é o que caracteriza as mães solo, não é? Mãe é quem não deixa. Eu acho, né, assim, ser mãe vai muito além, né? Tipo, principalmente para essas mulheres. Elas não querem flores, elas não querem frases prontas, elas querem mais respeito da nossa sociedade. Não adianta a gente dizer, né, romantizar a maternidade, porque a gente sabe que é muito difícil. E para essas mulheres que têm a maternidade sozinha, terem força para seguir tudo isso, não é realmente uma tarefa fácil. São mães solo que, além de criar e sustentar os seus filhos, elas enfrentam um preconceito silencioso da solidão diária. Afinal de contas, só elas sabem a dor que elas precisam lidar todos os dias. E a sociedade julga, assim, a gente sabe que tem tabu, tem preconceitos antigos, bobos, e num olhar, numa fala, numa exceção, essa mãe, ela sente isso, com certeza.
Com certeza, Karime. Olha, a gente vai ouvir agora uma fala de uma mãe que sente toda essa situação na pele. É a Daniele Silva. Ela é esteticista, ela é mãe do João, de 6 anos. E ela, por alguns momentos, precisou se anular. E ela vai falar agora pra gente um pouquinho desses desafios que é ser mãe solo. O desafio de uma mãe solo no dia a dia não é fácil, porque é uma jornada dupla, é uma carga dupla, porque você tem trabalho e você tem que cuidar de uma criança e ter responsabilidade e compromisso com todas as tarefas daquela criança no dia a dia. E aí só você assume. Eu acredito que muitos pais não tenham maturidade, não sejam responsáveis ou não sejam maduros o suficiente para assumirem a tarefa que é cuidar de uma criança. Não sei se por questões emocionais, culturais ou financeiras, mas a gente não tem essa opção. Por vezes a gente tem que criar, por ser mãe, por estar carregando o bebê. Acho que culturalmente também a responsabilidade sempre se joga mais para cima das mães. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala da Daniele Silva, ela que é mãe solo, mas a Daniele, ela não tá sozinha nessa. Sim. Aqui no Amazonas, como vocês já adiantaram, mais de 27 mil bebês foram registrados sem o nome do pai na certidão de nascimento nos últimos 5 anos, segundo um levantamento aí dos cartórios de registros de todo o Brasil, colocando aí o nosso estado em primeiro lugar, Karime. Muito se discute por uma questão cultural aqui da nossa região, mas a gente vai chamar realmente a atenção para responsabilidade. Isso porque uma criança que é criada em um lar sem a presença paterna pode trazer prejuízos futuros para uma vida inteira, Uma criança que não tem aquela base, aquela referência alicerce. Também, Exato. E aí a gente procurou realmente uma neuropsicóloga para explicar pra gente, qual que é a chave para enfrentar essa realidade, esse apoio em outras mães, mas o fundamental que a profissional destacou pra gente, que apesar de todos os problemas, a mãe sempre deve tentar pelo menos manter um diálogo com aquele pai, procurá-lo, para que essa criança não venha ter tantos prejuízos no futuro. Vamos ouvir aí o que diz a neuropsicóloga Patrícia Andrade. E isso causa um impacto muito grande no decorrer da vida dessa criança, porque a personalidade de uma criança, ela é formada até os 7 anos. Então vocês imaginam a falta, a ausência, a carência de um pai na vida de uma criança. É muito ruim para a formação da estrutura egóica dela, para a formação da sua personalidade. Então, mãezinhas, por favor, tentem conversar com esses papais para que eles participem da vida dos seus filhos, certo? Porque é uma troca, A gente se doa e recebe. E Deus está aí para beneficiar a todos nós, nos guardando e nos protegendo diariamente. Parabéns a todas as mães. 18 horas. Patrícia, a gente acabou de ouvir aí a fala da Patrícia Andrade, ela que é neuropsicóloga. Um feliz Dia das Mães para Patrícia também, E para todas as mamães que estão aqui ouvindo o programa 18 horas, Karime? Esse é um assunto muito importante e delicado, Eu só queria contribuir aqui. Parabéns para Patrícia também, que sempre participa aqui do programa. Ela que é mãe, 2 filhas lindas, mas que a gente está falando que o Amazonas é recordista nesse número de registros de nascimento sem o nome do pai. Só que o número das crianças que tem o nome do pai ali no registro e mesmo assim são abandonadas por esses pais é muito grande também. Sim, ou seja, esse é o número base desses homens que sequer registraram seus filhos. Mas o número de mães solos é muito maior. É isso, o universo de mães que carregam, que estão ali na guerra, que são responsáveis por esse núcleo familiar, o número de crianças que precisam dessa convivência paterna é muito maior, ou seja, é um dado alarmante. É um dado alarmante, Karime. Aqui na região norte, a gente lidera em todo o Brasil, mas aqui na região norte os números
realmente são mais latentes, eles são mais altos, né? Por isso que acredita que seja realmente por uma questão cultural, né? De não ter tanto vínculo, assim, Pode ser, né? Mas essa é uma questão que realmente, se a gente fosse a gente vai alongar muito. O programa inteiro, mas salta aos olhos os números. Com certeza. E é uma realidade muito diferenciada aqui no estado. Aí, só pra finalizar, né, Karime, eu queria deixar aqui pras mamães, né, que ser mãe é muito mais do que a gente falar de amor. Eu não posso nem falar muito porque eu sempre choro quando eu falo de mãe, né? Mas também eu acredito que seja um convite de reflexão sobre pra quem materna sem parceria, né? Se com parceria já é tão difícil, você imagina você ser mãe sozinha, né? Sem reconhecimento. Eu acho que é uma coragem realmente que move o mundo, porque ela tá preparando aquele ser para enfrentar toda e qualquer realidade. Verdade. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Para 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime, vamos dar um giro no trânsito em Manaus agora, aí nas principais vias. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Por onde andas, André? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. A gente está passando pela Avenida São Jorge, no sentido centro-bairro, onde está nesse momento com trânsito congestionado. Também a gente está se aproximando de uma ocorrência que aconteceu agora há pouco. Uma carga com seixos, né, caiu da caçamba aqui na Avenida Pedro Teixeira, próximo aqui no sentido da Arena da Amazônia, onde também já tem os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para dar apoio aos condutores aqui pelo local. Então, atenção, você que está passando aqui, bastante cuidado com essa, porque na pista aqui tem bastante seixos aí, mas o pessoal do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana também está auxiliando quem está por aqui no trânsito para que não possa ocorrer outros acidentes. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a te chamar. Legal, 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o primeiro cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner, ele manifestou hoje os votos de felicidade pela escolha do Papa Leão XIV. Ainda na Europa, desejou que toda a Igreja Católica possa caminhar na paz. E o pronunciamento foi publicado no Instagram da conta oficial da Arquidiocese de Manaus. Essa é a primeira manifestação pública do arcebispo depois do conclave. Vamos acompanhar. Queridos irmãos, queridas irmãs, alegria nossa, temos um Papa. Temos um novo Papa, Papa Leão, que nos vai ajudar agora na caminhada da Igreja. Com saudades de Papa Francisco, agora nos deixaremos guiar por Papa Leão XIV. Um homem simples, um homem de muita escuta, um homem missionário, um homem que conhece o mundo inteiro, conhece a Igreja inteira, vai nos ajudar muito. Nós todos queremos, da Arquidiocese de Manaus, do Amazonas, acompanhar a Papa Leão com as nossas orações e manifestar a nossa alegria de tê-lo como Papa, recordando nas orações, mas ouvindo a sua voz, para que assim nós possamos todos caminhar como ele desejou, por primeiro caminhar na paz. Caminhar na paz, caminhar na harmonia, mas sempre procurando os menores, sempre procurando os pobres, sempre caminhando na esperança. Um grande abraço, até nos encontrarmos. 18 horas. Agora 6h17, você no melhor mix do Brasil. Olha só, daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas o seguinte: o vereador Zé Ricardo confirmou que vai disputar a presidência estadual do PT aqui no Amazonas. É nosso assunto, detalhes para você em instantes. 18 horas. Olha só, escuta aí esse golpe, hein? Uma consumidora foi vítima de fraude ao buscar no site da concessionária da Amazonas Energia a segunda via de fatura de consumo. No site ela foi direcionada para um atendimento por aplicativo e depois enviaram o boleto da segunda via, mas um boleto fraudado, Karime. Pois é, só que a consumidora pagou esse boleto fraudado de mais de R$600. Agora, a justiça condenou a Amazonas Energia e a tal empresa Pay Brokers a pagarem mais de R$10 mil de indenização para essa consumidora aqui em Manaus. E quem está por dentro desse caso é o repórter Kennethson Paz. Kennethson, boa noite então. Explica direitinho como é que esse golpe aconteceu, Kennethson. Karime, Carlão, foi da seguinte forma.
A consumidora, ela entrou no site da Amazonas Energia para pagar a segunda via da conta. Daí, ela foi direcionada para um atendimento via WhatsApp, que parecia ser oficial, gente. Passou por verificação de dados, recebeu um boleto com todas as informações parecendo verdadeiras, e aí ela achava que era verdadeira, então ela pagou. Só que na realidade era golpe. Depois de muito trabalho para descobrir o que tinha acontecido e ter que pagar a conta de novo, ela foi à justiça. E aí o juiz condenou as duas empresas, a Amazonas Energia e também a facilitadora de pagamentos Paybrokers. Juntas, elas vão ter que pagar para essa cliente mais de R$10 mil em danos morais e mais de R$600 em danos materiais. Na sentença, o juiz, ele foi direto. Olha, na decisão dele, ele disse o seguinte: a Amazonas Energia falhou em proteger os dados da cliente e a Paybrokers teve culpa ao permitir a transferência do dinheiro para a conta de um golpista. Segundo o magistrado, as empresas que prestam esse tipo de serviços essenciais, elas precisam ter sistemas confiáveis e seguros para proteger o consumidor desse tipo de fraude. E atenção para você que está ligado aqui com a gente na Mix. Esse tipo de golpe não é isolado, gente. Não é um caso isolado. Os boletos falsos estão cada vez mais parecidos com os originais. Os criminosos alteram o CNPJ, o nome da empresa, valores e usam os mesmos hábitos de consumo da vítima para enviar uma cobrança que parece legítima, muito parecida. E quando a pessoa percebe, a conta original continua aberta e o dinheiro foi parar na mão de bandido. Para não cair nessa, existem algumas dicas que você pode conferir também, já se programar. Confira o nome do emissor, o CNPJ do boleto, para verificar se eles batem com a empresa real. Veja se o valor é coerente com o que você costuma pagar. E confira também os primeiros dígitos do código de barras. Eles mostram qual banco está recebendo o pagamento. E o mais importante, gente, nunca pague boleto enviado pelo WhatsApp sem conferir antes no site ou aplicativo oficial da empresa. Nesse caso, a justiça fez a sua parte, mas o melhor é prevenir, né, gente? Para não ter essa dor de cabeça com um golpe disfarçado de conta para pagar, e ninguém merece, né? A gente já tem o dinheiro contadinho para pagar as contas, ninguém merece pagar boleto para bandido. Gente, volto com vocês no estúdio. Obrigada, Kenneth São Paz. Mas ninguém merece mesmo, né, Carlão? Já tá Sem difícil dúvida. da gente pagar em dia, avalia ainda pagar para bandido. 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Só continue aí em 100,7 e participe conosco do programa 18 horas. Acione aí o 994887592. É o nosso WhatsApp. Fique à vontade, hein? Mix. Política. Vamos de política agora, Carlão. Nathalie Moraes está aqui com a gente, continua aqui com a gente. Então, Nathalie, vamos lá. Teve troca no governo Wilson Lima, no comando da Amazon Prev, trocando Ari Renato por Evilásio Nascimento. O que essa mudança aí no primeiro escalão do governo pode representar, especialmente no momento em que o Estado enfrenta desafios aí na área previdenciária, Nathalie? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Carlão, essa mudança já é direto, o Wilson quer dizer, tô fazendo as minhas movimentações, em 2026 é hoje, e eu já comecei fazendo ali logo na Amazon Prev, né? A gente está falando da agência previdenciária do nosso estado, né? Isso, toda essa mudança vai muito além de uma troca técnica. Isso porque a saída do Ari Renato e a chegada do Evilásio Nascimento, que é irmão, sabe de quem, Carlão? Do Alfredo Nascimento. É isso aí, Alfredo acabou de ser nomeado como o quê? Presidente de onde? Do partido? Liberal. E aí, como agora, né, o Wilson tem feito ali toda aquela movimentação, ele vem se declarando ser bolsonarista, vem prestando todo o apoio, né? E aí esse pode ser aí mais um sinal claro de movimentação política, né? O Wilson realmente parece estar abrindo ali espaço para as novas alianças, já de olho, é claro, nas eleições de 2026. O Evilásio, né, até então ocupava ali um cargo na CGU,
Sejuski, agora ele assumiu uma função, vamos dizer assim, um tanto estratégica para os principais fundos previdenciários do nosso estado. Essa nomeação, Carlão, Karime e ouvinte, já tinha sido publicada no Diário Oficial, né, no último dia 2, mas só agora ele realmente assumiu isso daí, assumiu lá a Amazon Pref, mostrando pra gente que os bastidores já estão em movimento e a engenharia política do governo começa a se reorganizar aí pro próximo ano, vamos dizer assim. Tá certo. E, Nathalie, o Zé Ricardo, né, que é vereador atualmente, ele confirmou que vai disputar a presidência estadual do PT no Amazonas. Qual é o peso dessa decisão dentro do partido e o que isso pode representar para a articulação do PT nas eleições municipais desse ano? A gente sabe que não é fácil decidir as coisas lá no PT, né, regional aqui. Pois será? é, Carlão, eles enfrentam uma briga uma interna, batalha, né, muito grande. Eles não se entendem, parece. Eles não se entendem real. E aí, o que acontece? E ele já homologou, tá? Ele assinou, foi lá hoje, 3 da tarde, ó, sou candidato e eu vou brigar, tô pronto pra brigar por esse cargo mesmo. Eu quero a presidência do partido, ela é minha. Ele tá bem confiante, inclusive, viu? Ele entrou aí nessa disputa pela presidência estadual do Partido dos Trabalhadores com uma proposta, Carlão, ele quer resgatar ali as origens do PT, porque o que ele diz, né? Que o PT, ele representa no campo político uma resistência socialista e que hoje isso não vem mais acontecendo aqui na nossa capital. E ele defende ali com unhas e dentes a retomada do envolvimento com movimentos sociais e lutas populares nas ruas. Afinal de contas, né, o Zé Ricardo é conhecido aí como o homem da Kombi. Sem dúvida, é o perfil dele. Esse é o perfil dele e ele quer realmente, urgente, reconduzir para que o Partido dos Trabalhadores volte a ser visto nessas lutas, né? Em meio a CUT, movimentos sindicais, coisa que a gente não vê, né, atualmente. E aí esse processo da eleição direta lá no Partido dos Trabalhadores acontece no dia 6 de julho e com essa candidatura aí do Zé Ricardo, é claro, deixa claro pra gente que ele quer realmente reposicionar ali o partido numa linha mais ideológica de combate. E essa que é a questão, essa que é a grande questão dentro do partido mesmo, sabia? O perrengue tá aí, querer voltar é difícil. As raízes, enfim, né, Carlão? Mas é difícil. Bom, enfim, tem várias ele vertentes bate muito ali. de frente com o Sinésio, né? Sim, assim, por conta muitos. Ele falava assim, Sinésio tá ali na cadeira, eu quero voltar pra cima da Kombi. Então vamos ver o que vai dar. Exatamente, né? Vou sair do Mercedes. Bom, enfim, vamos lá. Vamos lá, Nathalie. O deputado Wilker Barreto também cobrou respostas do governo do Amazonas sobre a pavimentação de mais de 50 quilômetros lá da BR-319, nossa tão sonhada. Bom, ainda destacou que o abandono da nossa rodovia dificulta, claro, as fiscalizações. Nathalie, ele cobrou isso de uma forma incisiva, sem dúvida, né? Mais um capítulo da BR-319. Olha, Karime, né? Só que dessa vez o Wilker Barreto foi lá na tribuna da Leão defendendo ali a pavimentação como uma medida urgente e estratégica. O que acontece? O presidente do DENIT voltou aí à Leão essa semana, mas fez mais uma enxurrada de promessas. Só que assim, eu, você, Carlão e todo mundo que tá ouvindo aqui a gente agora já tá cansado dessas promessas, né? Inclusive, teve parlamentar anunciando, não, vai asfaltar 20 quilômetros ali do trecho do meio. Vai asfaltar quando? Quando asfaltar, queremos datas, né? A gente quer saber, a gente quer os prazos. Exato. Né? Exatamente. E foi essa a cobrança ali que o deputado estadual Wilker Barreto fez ali para o presidente do DENIT e fez ali para o governo federal, já que no segundo semestre do ano passado eles tinham anunciado que iriam pavimentar 52 quilômetros, né? Foi uma resposta direta à emergência climática que atingiu o Amazonas, a gente sabe, a gente passou por uma seca muito difícil e agora tá tudo alagado, como é que vai acontecer? Dois extremos, né? São dois extremos, realmente. E aí o deputado ressaltou essas extremidades e a urgência da obra, né? Que além de garantir a nossa integração ao restante do Brasil, tem um impacto direto também na redução do nosso custo de vida. Afinal de contas, a gente sabe, se na seca a gente tem dificuldade para enfrentar tudo, porque não tem pavimentação, na cheia também não é diferente. Então a gente realmente precisa de uma resposta e não dá mais para esperar. Bom, o custo do Amazonas é alto
também por isso, sem dúvida alguma. Tudo chega aqui mais caro, tudo chega aqui com mais dificuldade. E a gente segue, chega e sai, a gente segue nesse perrengue, nesse desespero para pavimentar uma rodovia que existe desde 1970, e aí a gente tem que ficar escutando historinha de meio ambiente, que isso, que aquilo. Gente, isso já existe desde 70, a movimentação por lá, as pessoas usam a rodovia, correm um risco por isso, a gente tem muitos prejuízos. Noticiamos aqui a queda do caminhão que esteve atravessando por Balsa, ele fez duras críticas também sobre essas fiscalizações ambientais, né? Ele citou muito isso, né? Afinal de contas, tem tanto interesse, né? Por que realmente tem outros interesses que não da população, que não do desenvolvimento? São todos, menos o do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento da população, da qualidade de vida das pessoas aqui, menos esse. Tem todos os interesses do mundo, menos esse. E a gente segue no atraso, né? Sem dúvida. Quem se manifestou também com relação a esse assunto foi o Plínio Valério, que é senador. Ele afirmou que o presidente Lula ele não tem autonomia nenhuma para retirar a ministra, que é um entrave, né? Não, que é um travame nesse processo todo aí. É um obstáculo, né? Em tudo que a gente está falando sobre a BR-319. Nathalie, por que ele se manifestou assim? O que tem por trás dessa declaração dele quando ele afirma que a ministra, que o Lula não tem autonomia para tirá-la de lá? Olha, Carlão, o Plínio Valério, o senador Plínio Valério, ele hablou muito, viu? Em uma entrevista à Rede Onda Digital na tarde de hoje, ele fez duras críticas ao presidente Lula, falando ali da situação da retirada da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né? Ele falou ali sobre uma tensão antiga, mas que segue sem solução, né? A pavimentação da BR-319, ele falou de toda essa situação e o senador foi direto ao afirmar que a ministra é o maior obstáculo para o avanço da nossa região. E que ela é uma peça ali dentro do governo Lula, né? Que é uma imposição das organizações internacionais. Se ela não tiver ali, né? Quem vai preservar a imagem verde da Amazônia, né? Então, assim, seria meio que uma posição estratégica, mas ela acaba meio que sendo um entrave, principalmente para a Amazônia. Mas se tirar ela e colocar outro, vai mudar alguma coisa? Porque não é só ela que decide isso também. Não é. Né, é que ela é uma figura para o problema é o governo aí, não é só uma ministra. Ela é uma figura internacionalmente conhecida como uma pessoa que defende. Lá fora ficou muito bem aceito essa história, esse texto de quem defende o meio ambiente. Ela tem essa pompa e circunstância. E o que acontece? Essas organizações mundiais, internacionais, eles mandam dinheiro para o Brasil, para a Amazônia, para o Fundo Amazonas. A Amazônia, justamente porque vem nela uma pessoa que defende o meio ambiente. Então, você trocar uma figura dessa nessa altura do campeonato é você colocar em risco o repasse desse dinheiro, todo. Então, tô colocando uma questão internacional. Ele acusou ela, Carlão, mas aí não vamos discutir isso aí que ele acusou a Marina de agir em nome de interesses estrangeiros. Sim, tudo bem. Né? Ele disse que seria ali um tipo de colonialismo moderno disfarçado de agenda ambiental. Essas as palavras utilizadas aí. Isso vai acontecer com qualquer ministro ali, gente. Vamos lá, vai lá. Eu acho que não, tá, Carlão? Mas aí, enquanto isso, né, a gente segue pagando pato. Essa é a verdade. Ela tem esse renome internacional, sabe-se lá por quê. E internacionalmente também, né? E como você resumiu, no fim das contas, a gente aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas, é que paga esse pato. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h31, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, subiu de 14 para 17 o número de cidades em estado de alerta no estado por causa da cheia nos rios do Amazonas. Mix. Cara, vamos dar aquele giro no trânsito em Manaus. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, então, acontece esse fim de semana a corrida Manaus em Movimento e vamos ter ruas interditadas, não é isso? Trânsito. Interdito no local onde tem itinerários alterados. Olá? Alô?
André Meirelles. Muito boa noite, Karime, Carlão, mais uma vez para vocês. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos falar então, Karime, dessa corrida que vai acontecer neste sábado. As informações que a gente tem oficiais é do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que informa aí que o percurso da corrida vai ser no sentido centro-bairro da Avenida Coronel Teixeira, e vai ter todas as faixas ocupadas pelos atletas. Aí durante o evento, os veículos que seguem em direção ao centro devem trafegar em contrafluxo, ali pela faixa junto ao canteiro central, no trecho entre a rotatória do turismo e o retorno próximo ao Comando Militar da Amazônia. E os motoristas que circulam no sentido centro-Ponta Negra devem utilizar a Avenida do Turismo, fazer o retorno próximo ao cemitério, acessar o Alphaville e seguir por vias locais até a rotatória do Chafariz, e aí retomando o trajeto pela Avenida Coronel Teixeira. E aí as últimas informações que a gente tem aqui é de que quem vai sair da Ponta Negra em direção ao centro deve seguir pelas faixas do sentido contrário, que vão ter o fluxo invertido até o retorno próximo ao Comando Militar da Amazônia. E aqueles veículos que estão vindo do Tarumã com destino à Ponta Negra também vão ser desviados para a Avenida do Turismo, com acesso pelas vias internas do Alphaville. Só lembrando também, Karime e Carlão, que todas essas informações que a gente falou aqui também vão ter, vai ser possível ter toda a orientação dos agentes dos agentes de trânsito que vão estar posicionados em todos esses locais, dando a orientação ali nesse desvio dessa corrida que acontece neste sábado, Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h33, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora sabendo, hein, da previsão do tempo por final de semana. Hoje é sexta, sábado e domingo. Previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo com a gente aqui no 18 horas. E a sexta foi bem ensolarada, né? E de altas temperaturas aqui na cidade. Nós não temos previsão de chuva para essa sexta. E à noite, a temperatura vai caindo gradualmente. Não vai ser tão quente. Com um vento leve e clima agradável para curtir o comecinho do final de semana. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana em si, que é 10 e 11 de maio, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado, ele vai começar com muitas nuvens pela manhã. Mas à medida que a tarde vai avançando, o sol vai ficar brilhando pelo resto do dia. No entanto, à noite o tempo vai fechar e podemos esperar uma chuva leve e passageira que vai até a madrugada. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 64 a 98%. E agora o domingo. O domingo vai começar com sol, mas com algumas pancadas de chuva pela parte da manhã. À tarde, o céu vai ficando mais nublado, com muitas nuvens. Mas à noite, o tempo vai ficar firme, com céu claro, e não temos previsão de chuvas para esse finalzinho de domingo. Legal. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. Que boa, Vanessa Lima. Muito obrigada pelas informações. Vanessa, e seguindo falando aí da cheia dos rios aqui do estado, o boletim de hoje da Defesa Civil revelou que subiu de 14 para 17 o número das cidades em estado de alerta aqui no estado. Bom, quais foram os municípios que entraram nessa lista agora, Vanessa? Bom, Karime, Carlão e ouvintes, nessa última atualização, os municípios de Santo Antônio do Içá, Amaturá e Juruá, todos que são banhados ali pelo rio Solimões, eles saíram do estado de alerta e entraram em estado de emergência. Essa é uma realidade que está afetando muitas famílias e comunidades aqui no interior do Amazonas, porque imagine, você tem que abandonar a sua casa, a sua rotina, às vezes seus pertences, né, por causa desse fenômeno da cheia, que não se pode, assim, a gente não pode brigar com a natureza. Sem dúvida. Essa é a realidade que aproximadamente 144 mil pessoas estão enfrentando nesse momento. E, infelizmente, esse cenário ele ainda deve se prolongar, porque, segundo o Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, as 9 calhas dos rios amazonenses continuam em processo de cheia até pelo menos ali meados do mês de junho. O Rio Negro, ele já atingiu a cota de 27,5 metros, que já é a cota de alerta do rio. E em alguns bairros aqui em Manaus, a Defesa Civil, ela já está tomando medidas emergenciais para aqueles bairros que ficam ali próximos ao rio ou a igarapés, que podem começar a ser afetados por essa cheia nos próximos dias. Nós aqui do 18 horas nos solidarizamos por todas essas pessoas que estão passando por essa situação, e nós vamos continuar dando os boletins da cheia e atualizando todos os nossos ouvintes sobre as principais notícias do nosso estado. Muito obrigada. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Legal, Vanessa, 6h37, você no
melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, aqui em Manaus, o Rio Negro encheu mais 3 centímetros e hoje já estamos aí em 28 metros e 2 centímetros. E a cheia do rio acendeu o alerta na capital. E a Prefeitura de Manaus já reuniu aí 10 secretarias para alinhar as ações de prevenção aos impactos nas zonas urbana e rural. Exato, Carlão. A reunião aconteceu no Centro de Cooperação da cidade, no bairro Adrianópolis. E o motivo foi exatamente isso. O rio, a cota do Rio Negro. Quem acompanhou de perto foi Kennethson Paz e traz os detalhes pra gente. Kennethson, então, quais são as ações estão sendo realizadas para reduzir os impactos desse cenário? Karime e Carlão, a cheia do Rio Negro, ela começa a preocupar as nossas autoridades aqui em Manaus. O Serviço Geológico do Brasil, ele apontou que há 85% de chance do rio atingir 29 metros e 43 centímetros nas próximas semanas, gente. Isso é bem perto do recorde histórico de 2021, que foi de 30 metros. Mesmo no período de menos chuva, o alerta ele segue ligado por conta das temperaturas ali, das tempestades, com grandes volumes d'água. A prefeitura, inclusive, ela já começou a agir e também está trabalhando em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e também a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil. A gente vai ouvir agora o subsecretário Gladstone da Silva, ele que destacou que a cidade tem pontos críticos com foco de inundações e que muitas famílias já estão sendo impactadas. Vamos ouvir agora o subsecretário. Há uma previsão, uma probabilidade grande de nós atingirmos a cota de 29 metros, que é cheia, é uma enchente severa para a cidade de Manaus, né? Que já começa a impactar severamente aquelas pessoas que moram em áreas de risco de alagações, de inundações. Então, assim, hoje a Prefeitura de Manaus, através de suas secretarias, fez uma primeira reunião de alinhamento, né, para a gente começar a partir de hoje já desenvolver ações para se prevenir. No bairro São Jorge, por exemplo, que fica lá na zona oeste de Manaus, a Defesa Civil já está construindo 400 metros de ponte com apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Essa obra ela é para garantir o acesso das famílias nessas áreas que já estão alagadas por lá. E o pedido é muito claro. Os moradores que moram nessa região, eles devem acionar o 199 diante de qualquer tipo de ocorrência. Foi o que destacou o secretário executivo da Defesa Civil, Lima Júnior. Vamos ouvi-lo. Estamos monitorando diariamente os bairros da cidade. É importante também que você ligue para 199 para que a gente possa registrar essa ocorrência e verificar também em loco se há necessidade da construção de ponte. E também já estamos chegando aí no bairro do Educandos também, que está sendo bastante afetado. Então é muito importante essa parte preventiva que possa garantir o direito de ir e vir a essas famílias. O superintendente do Centro de Cooperação da cidade, Sandro Dias, ele disse que o plano é se antecipar e não esperar o pior acontecer. Vamos ouvir agora Sandro Dias. A gente está antecipando com ações, com várias ações para poder minimizar o que vai ocorrer, que nós sabemos já acontece todo ano, né? Então esse é o nosso objetivo. O prefeito determinou isso para todos os secretários que disponibilizem as pessoas necessárias para que as ações sejam eficazes e antecipadas. Nesse momento, a saúde também é prioridade. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde, ela já está monitorando as águas ali daquela região para verificar se existe risco de leptospirose, tétano, hepatite ou também até mesmo acidentes com animais peçonhentos. Além disso, também estão sendo realizadas ações conjuntas com a distribuidora de água para poder evitar contaminação. Vamos ouvir agora a Jocilene Galúcio, ela que é chefe de vigilância de desastres da Censa. A Censa, ela trabalha o antes, o durante e o pós-enchente e toda a equipe ela se volta então para um plano setorial onde nós fazemos a prevenção de doenças de veiculação hídrica, tétano acidental. Nós também trabalhamos a questão do animais peçonhentos na prevenção de acidentes com esses animais. As equipes de educação e saúde, então, elas vão casa a casa nas áreas que inundam e também a gente trabalha integralmente
integrado com a rede de abastecimento de água, em que a gente pede que seja então suspensa o ramal de distribuição para que a rede não fique submersa em contato direto com água contaminada. Em relação às famílias afetadas, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania informou que as famílias atingidas já estão sendo cadastradas para receber o auxílio aluguel. Vamos ouvir agora Jander Guerreiro, ele que é gerente de serviços de calamidade e emergência da Semasc. Então, a Semasc hoje está junto com a Defesa Civil, dentro das comunidades dos bairros, fazendo esse levantamento das necessidades que as comunidades estão passando. Então, desde esse levantamento, a Semasc está assistindo as famílias com auxílio aluguel nesse primeiro momento. Também participaram das ações secretarias como Educação e Limpeza Urbana, Centro e Comércio Informal, Habitação e Comunicação. Na semana que vem, por exemplo, a Prefeitura já declarou que vai fazer uma inspeção na orla da cidade para poder avaliar essa situação mais de perto. Ou seja, é uma prioridade para a Prefeitura e os demais órgãos envolvidos para poder tentar evitar o máximo possível os transtornos que sempre acontecem devido às cheias do Rio Negro. Karime e Carlão, volto com vocês no estúdio. São várias situações, né? Só completando aí, o seguinte, o monitoramento diário do cenário de cheia em Manaus vai orientar a Prefeitura na tomada de decisões mais estratégicas, incluindo aí a possibilidade de decretar situação de emergência em caso o nível do rio continue subindo e comprometa, é claro, aí a rotina das famílias nas áreas de risco. Agora 6h43. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas em Manaus, um homem foi preso acusado de instalar câmera no banheiro feminino de uma empresa. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Olha só, já pensou em ir na feira, fazer as compras e ainda de graça curtir um som da cultura amazonense? Isso é bacana, hein? Foi isso que aconteceu hoje pela manhã na feira Modelo da Compensa, ali na zona oeste de Manaus, Karime. Tudo de bom, né, Carlão? Muito bom. O repórter André Meirelles esteve por lá. Traz pra gente agora mais detalhes de como isso tudo aconteceu. Fala pra gente, André. O objetivo do projeto é de aproximar a arte do cotidiano da população e valorizar a produção local. A proposta é espalhar música, performances e intervenções artísticas por terminais, feiras e praças da cidade, como explica o diretor de cultura da Manaus CUT, Wallace Almeida. Esse projeto é de extrema importância para a manutenção da cultura e para a geração de emprego e renda. A programação cultural vai se estender até novembro, com pausas em junho, durante o Festival de Parintins, e em setembro por conta do Soul Manaus. O projeto gratuito acontece simultaneamente em outros locais, como a Feira da Panair, no Educandos, Terminal 1, Constantino Neri e Terminal 2, na Cachoeirinha e Praça Desembargador Versosa, no Dom Pedro. André Meirelles para o 18 horas. Beleza, valeu André Meirelles, obrigado aí pelas informações. Olha só, vamos agora falar de saúde aqui a malária, hein? Está perdendo força no Brasil e a Amazônia está dando exemplo. E os casos da doença caíram quase 27% nos 3 primeiros meses de 2025 aqui no Brasil, Karime, no país. Exato, Carlão. Foram pouco mais de 25 mil casos agora contra quase 35 mil no ano passado. A repórter Odineia Araújo está acompanhando esses números. Então, Odineia, com esses números já dá aí para relaxar um pouco ou o perigo ainda nos ronda, Odineia? Conta mais. Relaxar ainda não dá, Karime, até porque quase todos os 25 mil casos de malária registrados esse ano foram concentrados aqui na Amazônia. Pelo menos 99% deles ainda estão concentrados na região. Só que o mosquito que transmite a doença, o famoso Anófeles, está presente em 80% do país, ou seja, o risco pode viajar com as pessoas. É bom que se diga que a malária não é só um problema da floresta, viu? A médica infectologista Ana Galdina Mendes explica que a malária é uma endemia na Amazônia por causa do mosquito que tem o seu habitat natural na floresta e isso devido ao clima da região. Mas a doença é registrada em todo o país. Na avaliação dela, a redução de casos no Brasil em 27% nesse início de ano, no entanto, significa que a atenção básica de saúde está fazendo a lição de casa. Esses dados, eles são um comparativo com o mesmo período do ano passado.
mas a gente tem que ficar atento principalmente ao período, o maior período de sazonalidade, o maior período do aumento do caso de malária no período da seca, né, na região amazônica. Então ele acontece ali entre junho, setembro, então é o período que a gente tem um aumento de casos realmente. Então, possivelmente, nesse período de seca, a gente vai ter um aumento no número de casos de notificações, e isso não quer dizer que o trabalho deixou de ser feito. É realmente a sazonalidade do período. Até mesmo nas áreas de garimpo e assentamentos, onde a população é mais vulnerável, também houve queda nos números. E tem mais, o número de mortes também diminuiu, caiu de 63 para 43. Um alívio, né? Mas a infectologista Ana Galdina Mendes recomenda que é necessário manter a orientação da população e evitar o contato com a natureza em alguns horários e sem a devida proteção. Quem está nesse ambiente sabe muito bem que existe a hora da malária, que é ali entre 4 e 7 horas da noite, a gente diz que é a hora da malária. Então, e assim, se proteger para não ter contato com o mosquito. Tem várias atividades que são ofertadas e que acontecem, várias pesquisas realmente com os mosquiteiros, que são mosquiteiros protegidos, né? Mosquiteiros com repelentes, o uso de repelente, a oferta de repelente para essa população e principalmente a presença do agente de endemias. E tem novidade no tratamento da malária, Karime, Carlão e ouvintes do 18 Horas. O governo está apostando num remédio novo de dose única chamado tafenoquina. Já está sendo usado em 6 estados da Amazônia e em áreas indígenas. Até junho, a previsão é que ele chegue também a outras regiões, inclusive fora da Amazônia. E a versão para crianças já está no forno, quase pronta para entrar no SUS. A meta do Ministério da Saúde é eliminar a malária do Brasil até 2030. Mas para isso, é preciso ficar de olho também nos estados de fora da região amazônica, onde os casos são menos frequentes, mas muito mais letais. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odiné Araújo. Mix. Karime dando aquele giro no trânsito em Manaus. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, você tem atualização a respeito do acidente que aconteceu agora há pouco. Conta pra gente, André. Trânsito. Isso mesmo, boa noite mais uma vez, Karime Carlão, você ouvinte que nos acompanha, que está chegando agora aqui na 100.7, a Avenida Pedro Teixeira, no sentido centro-bairro, onde aconteceu esse acidente com a caçamba que virou e espalhou os seixos ali pela via. Essa já foi liberada, inclusive o trânsito está até com boa fluidez nesse momento para quem vai trafegar em ambos os sentidos, na verdade, aqui da Pedro Teixeira. A gente também conseguiu vir aqui para a Avenida Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro também. O trânsito está moderado por aqui, não está com aquele trânsito pesado. Sextou, né? Mas aí dá para trafegar nas ruas de Manaus, pelo menos por aqui também, Karime Carlão. Beleza. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a te chamar. Mix. Agora são 6 horas e 50 minutos, você no melhor mix do Brasil e continue aí, hein? Daqui a pouquinho você confere. Em Manacapuru, um filho é preso acusado de estuprar a própria mãe, uma senhora de 98 anos. Esse é o nosso assunto em instantes, você confere já aqui no programa 18 Horas. Mix. Olha, quem está com o pagamento do IPTU em dia pode ganhar prêmio de até R$1 milhão. Olha aí, hein? Hoje aconteceu o primeiro sorteio do IPTU premiado do ano, Karine. Que legal, né, Carlão? O repórter André Meirelles acompanhou o sorteio e traz mais informações pra gente. Vamos lá. Conta mais, André. Olha, isso mesmo. E para ganhar prêmios de até R$40 mil, é só ficar em dias com o IPTU e já tá concorrendo. Assim como a edição que aconteceu hoje pela manhã, eu estive por lá, onde participaram os contribuintes pessoa física que efetuaram o pagamento da cota única do IPTU 2025. Essa premiação incluiu aí um prêmio principal de R$1 milhão, além de prêmios de 200 mil, 100 mil, 2 de 50 mil e 4 de 30 mil reais. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, informou que os ganhadores do IPTU premiado, juntamente com a população que está adimplente com o imposto, são exemplos de cidadania, pois esses recursos voltam em forma de serviços públicos. E vocês são exemplos para a cidade de Manaus por pontualmente estarem recolhendo seus tributos. E nós estamos muito felizes em poder premiá-los, reconhecer o mérito de todos vocês em poder estar recolhendo os impostos e assim ajudando para
para o progresso e desenvolvimento da cidade de Manaus. Aqueles que não receberam, continue pagando IPTU. Quem sabe você esteja na próxima programação recebendo seu cheque aqui na Prefeitura. E aproveitando aqui, a gente também vai ouvir a fala do secretário Clécio Freire, que é titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, a CMF, que fala aí sobre a entrega dos cheques simbólicos que foi entregue na manhã de hoje, né, desse projeto que foi resgatado pela Prefeitura, que estava há 25 anos sem incentivar quem está com IPTU em dias. E nesse momento, na data de hoje, a gente tem esse retorno positivo que a colaboração é a cereja do bolo de um grande trabalho que nós resgatamos que havia mais de 25 anos não era feito. E a gente vem ano a ano evoluindo com esse trabalho, combatendo a inadimplência, como nós mostramos aqui. Então, para a gente é extremamente gratificante, na data de hoje, poder ter a alegria das pessoas que foram contempladas, premiadas, e poder fazer a diferença na cidade. Olha só, e para quem ainda possui dívidas de como participar do IPTU premiado, o subsecretário da Receita da CMF, Armínio Pontes, explicou como que faz o processo, que é bem simples. Basta pagar o IPTU, que a matrícula do IPTU que pagou já vai concorrer ao prêmio. Quem ainda não pagou o IPTU pode se regularizar. Pague as 2 parcelas que estão vencidas e vai começar a concorrer no próximo mês aos prêmios até o final do ano também. Olha, lançada em 2022, a campanha IPTU premiado é uma ação vinculada ao Programa de Educação Fiscal da Prefeitura de Manaus, tem aí como objetivo incentivar a regularização no pagamento de tributos municipais e também promover a cidadania fiscal e a valorização do contribuinte. Volto com vocês. Legal, agora 6h53, valeu André Meirelles. 18 horas. Carlão, temos um dado de economia muito interessante. Boa. O estado do Amazonas registrou mais de 1,360 bilhões de dólares em importações. Em abril, esse valor subiu para 1,390 bilhões, o que mostra, claro, um cenário de aquecimento do polo industrial de Manaus. E quem traz mais detalhes pra gente é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, boa noite então. O nosso polo industrial segue pulsando aí na nossa economia. Boa noite, Karime, Carlão, ouvintes aqui do 18 horas. E provando pro Brasil e pro mundo que somos um modelo econômico de sucesso, o Polo Industrial de Manaus segue impulsionando a economia aqui do Amazonas. Entre janeiro e abril deste ano, o estado registrou um saldo de 5 bilhões e 530 milhões de dólares em importações. O valor representa uma leve alta de 0,5% em relação ao mesmo período de 2024, quando o total foi de 5 bilhões e 510 milhões de dólares. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do estado, a SEDECT. Segundo o assessor econômico da pasta, Alcides Sadioro, o crescimento se deve ao setor industrial, com alguns segmentos se destacando. A expectativa agora, mantendo essa tendência de crescimento, notada a partir do mês de março, principalmente, é de que superemos esse ano o valor de 16 bilhões de dólares. As instruções do governador Wilson Lima e do secretário Serafim Correia são de que a Secretaria continue buscando o crescimento e desenvolvimento econômico e sustentável do estado do Amazonas. O mês de março registrou 1 bilhão e 360 milhões de dólares em importações. Em abril, o saldo subiu para 1 bilhão e 390 milhões, refletindo o aquecimento de algumas atividades do polo industrial de Manaus. Ainda segundo Sadioro, a tendência é de crescimento até o fim do ano, o que pode superar o desempenho de 2024. As importações no mês de abril de 2025 alcançaram um total aproximadamente de 1,392 bilhões de dólares. No acumulado do período, nós temos um total de 5,53 bilhões de dólares, um crescimento de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento se deve grande parte à importação de insumos para o polo industrial, principalmente componentes eletrônicos para as indústrias instaladas aqui. No ano passado, o Amazonas registrou 16 bilhões e 100 milhões de dólares em importações. Volto com vocês no estúdio. Mix. Olha, um caso de barbaridade extrema foi registrado em Manacapuru. O filho foi preso, acusado de estuprar a própria mãe, uma senhora de 98 anos de idade. Caso estarrecedor, Carlão. André está acompanhando esse caso. Então, André, esse homem, essa pessoa, esse filho, ele também é acusado de manter a mãe em condições desumanas, inclusive passando fome, André.
Exatamente isso, Karime e Carlão. Boa noite pra vocês, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Esse caso que a gente fala agora desse homem de 50 anos que foi preso por abusar sexualmente da própria mãe, uma idosa de 98 anos. Inclusive, a gente tem a fala do delegado Paulo Mavinier, que é diretor do Departamento de Polícia e do Interior, que explicou que a prisão desse abusador de mãe só foi possível graças às denúncias dos vizinhos da vítima que ouviram os pedidos de socorro dela durante a madrugada. Essa senhora gritava de dores e os vizinhos ouviram até que denunciaram a Polícia Civil. A doutora Trovão designou equipe de policiais, conseguiu prender esse criminoso e no depoimento a vítima extremamente debilitada, privada de alimentos, privada de higiene, ela acabou confirmando esse horror. É uma operação que mostra que a denúncia funciona. Olha, foi a equipe da delegacia de Manacapuru que prendeu o abusador de idosa em flagrante. O delegado disse ainda que esse homem, além de estuprar e maltratar a mãe, ainda roubava a aposentadoria dela. Esse criminoso responderá pelos crimes de estupro majorado, pelo crime de maus tratos e pelo crime de apropriação de benefícios, uma vez que ele ficava com o cartão de benefícios dela para pagar dívidas pessoais, deixando de comprar alimentos para dar o mínimo de condições para essa senhora viver. Hoje ela está no abrigo e o filho dela, criminoso, está na cadeia. Olha, a Polícia Civil também informou que deve solicitar a prisão preventiva dele. Volto com vocês. Olha, André, aqui em Manaus, um homem foi preso acusado de instalar câmera no banheiro feminino de empresa, isso? Terrível, né, Carlão? O André Meirelles acompanha esse caso também. Então, André, a câmera foi encontrada, inclusive, por uma funcionária dentro de uma caixa de papelão. Sim, exatamente isso. Inclusive, vamos acompanhar agora a fala do sargento da Polícia Militar Nonato Silva, da 12ª SICOM, que conta pra gente os detalhes sobre esse venezuelano de 42 anos que instalou uma câmera no banheiro das mulheres e, segundo o sargento, foi uma denúncia que levou a polícia a descobrir esse crime. Foi quando a gente conversou com um dos gerentes da empresa e ele constatou que uma das funcionárias havia sido filmada no interior do estabelecimento do banheiro e ela, no momento que ela foi fazer as necessidades básicas dela, ela encontrou no canto do banheiro uma caixa de papelão com um furo e dentro desse furo tinha um aparelho celular e ela viu que estava filmando, né, a sua intimidade lá, suas regiões íntimas. A cidadã se desesperou, entrou em contato com a gerência da empresa e de imediato acionaram a Polícia Militar. Olha, esse homem preso em flagrante foi levado para o 1º DIP, Distrito Integrado de Polícia, e a Polícia Militar orienta também a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo 190. E a identidade de quem estiver denunciando ali vai ser mantida em total sigilo. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles. Vamos agora, Carlão, saber algumas dicas de agenda cultural, especialmente para o Dia das Mães. Nathalie Moraes está aqui e traz pra gente essas dicas, não é, Nathalie? Rapidinho, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Olha só, nesse fim de semana tem programação para você curtir com a mamãe e com toda a família. Começou agora há pouco, por volta das 5 da tarde, lá na Fundação Dr. Thomas, né, o show do cantor Giliardi, né, um evento gratuito para você aproveitar com toda a família, mas não para por aí, não consigo aproveitar o show do Giliardi hoje, mas quero uma programação gratuita para levar a minha mãe. No sábado a festa continua, só que dessa vez é lá no Mirante Lúcia Almeida, no centro histórico da nossa capital, né, com o tradicional, né, vai ter um show ali do José Augusto, né, um ícone da música popular brasileira, né, Carlão, olha aí. E o melhor de tudo, Carlão, 2 showzaços com entrada gratuita. Muito né, bom. Por lá, a festa promete começar por volta das 6h30 da noite e vai ter por tudo, do Boi Bumbá ao Zé Augusto. Então, promete realmente ali agradar a todo mundo. E para quem, né, pretende aí presentear a mamãe trazendo um presente com significado, tem a Feira do Empreendedor Indígena, lá no Shopping São José, na Zona Leste de Manaus, na Avenida Cosme Ferreira. Por lá tem muito artesanato, tem shows culturais, trazendo a cultura do nosso povo e dando a oportunidade aí de presentear a mamãe. Programação para todo mundo, essa feira vai até o domingo e todos esses eventos são gratuitos, cara. Melhor de tudo. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Nathalie. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, mais uma vez,
Policiais militares do Amazonas viram notícia nacional de forma muito negativa. Tortura, terror, esquartejamento e 8 mortos. É o que aponta o relatório da Polícia Federal que detalha o massacre do Rio Abacaxis. Policiais invadiram barracos, torturaram crianças e deixaram um rastro de sangue em comunidade do Amazonas em 2020. E o inquérito da Polícia Federal indicou a alta cúpula da Segurança Pública do Estado à época. O então secretário de Segurança e o então comandante da Polícia Militar. O massacre é uma mancha vergonhosa e que não se apagará da história do Amazonas. Mas, acima de tudo, até agora, um caso escandaloso de impunidade. De 5 anos de espera por uma justiça que ainda não chegou. Foram 8 mortos. As famílias e os amigos deles merecem respostas. E a sociedade cobra que os responsáveis sejam julgados e paguem pelos seus crimes de acordo com a lei. 18 horas. 7h03, Karime. Bom final de semana. Bom fim de semana, um feliz Dia das Mães para todas, para todo mundo, valeu, gente. Um beijo, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.